o ASMR também tem muito desta questão da responsabilidade social, muito mesmo. E, e achei que seria pertinente fazer um roleplay de enfermeira e deste modo poder dar o meu contributo, pelo menos a que estas 40.000 pessoas que fazem parte deste canal retenham alguma informação. Portanto, obrigada e até já. Olá, bem-vindo. Então, já soube que teve alta hospitalar, correto? Ótimo. Muito bem. Era só uma gripe, correto? Muito bem. E as indicações que eu tenho aqui suas, que ainda bem, foi um susto, que embora seja uma gripe, que ainda bem que não foi nada mais do que aquilo que poderia ser, mas fez muito bem, neste caso, em ter vindo ao hospital, pois está aí com alguns problemas, embora já estejam a melhorar, pelo que sei. Muito bem, claro, já tem o seu antibiótico, anti-inflamatório, sim. Pelo que sei, teve então aqui, estive agora aqui a ver a sua ficha, esteve com remédio intravenoso e de facto apresenta logo melhorias, a febre baixou, ok, já respira melhor, ótimo, sim. Tenho aqui escrito que foi um início de uma gripe, mas de facto, como tem problemas de rinite, daí estar um pouco mais aflito com a respiração, mas que também já passou, ótimo. Sim, exatamente, os seus testes ao coronavírus ou ao Covid-19 deram negativo. Portanto, uma boa notícia. Infelizmente foi decretada pandemia. Portanto, para quem não sabe, uma pandemia é um vírus a nível mundial, algo que é contagioso e que não está a ter controlo ainda. Eu digo ainda porque estamos em crer que irá ser descoberta recentemente algo que o possa curar. É essa a diferença entre uma epidemia e uma pandemia. Pandemia, de facto, é quando é em todo o mundo e de momento não está a ser controlada ou não é controlável. É assustador, mas temos que manter a calma acima de tudo e seguir todas as precauções que nos são recomendadas. Daí também agora ter vindo até aqui ao meu consultório para de facto fazer o check-out, digamos assim, em que lhe vou pela última vez medir a febre, mais uma vez ouvir só os seus pulmões, dar-lhe umas gotas aí nos seus olhos e no seu nariz para a rinite que está neste momento, obviamente com tudo isto do Covid-19. Há outras coisas que estão a acontecer que não se está a dar tanta importância, mas de facto elas estão a acontecer, como é o caso de a primavera estar aí à porta e quem sofre de alergia, rinite, sinusite está nesta altura. Portanto, eu vou só, antes de retirar a máscara, e vou então medir-lhe a febre.
peço-lhe que não se assuste por eu estar de luvas e de máscara, mas é um procedimento normal. Aliás, já se sente bem melhor. Sim. Ora então, por favor, aqui no seu ouvido. E de seguida irei também dar-lhe algumas recomendações para que possa passar às pessoas próximas de si. Nós estamos a seguir as diretrizes da Direção-Geral de Saúde. Ora, 36,8. Está sem febre. Portanto, ótimo. Uma coisa muito importante para alertar é que, embora esteja neste caso com início de gripe, ou mesmo que tivesse uma constipação, isso não invalida o facto de poder ser, de poder vir a ter, obviamente, o Covid-19. Portanto, quem está de momento com gripe, constipado, tem que ter exatamente ainda mais precauções, porque o sistema imunitário está ainda mais fraco. E, portanto, não deve descurar esses cuidados, visto que não é por ter gripe que não pode, enfim, ter contágio. Ou então, só aqui. Ok, respira fundo, por favor. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Ótimo. Tudo ok. Não houve alteração também a nível respiratório. Ora, então, vou retirar a máscara, que já deve ter percebido, não é uma máscara comum. Isto porque nós temos máscaras hospitalares ainda. Eu aqui estou a usar estas para poder dar o exemplo a quem tem alta, perceber que pode fazer uma máscara caseira. Obviamente, caso não seja nada alarmante, não seja nada demais, mas sempre protege. Isto porquê? Porque, infelizmente, em Portugal e um pouco por todo o mundo, as máscaras hospitalares estão esgotadas. As pessoas, com o pânico, compraram todas. Um pouco por todo o lado, há pessoas que, de modo desonesto, estão a vendê-las a preços exorbitantes, ridículos. É o que acontece, enfim. E eu quero dar o exemplo de que é possível fazermos a nossa própria máscara, caso necessitemos mesmo, até conseguirmos ter uma máscara dita hospitalar com o material mais adequado. Então, eu vou explicar como é que se faz de uma maneira muito simples e com coisas que temos em casa. Primeiro vou retirar as luvas. Aliás, antes de retirar as luvas, vou só colocar as gotas nos seus olhos para tirar, isto é um antihistamínico, para retirar então a vermelhidão e a comichão que tem devido à alergia.
vai sentir um alívio imediato. E ora, já está. Agora sim. Então, para fazer uma máscara caseira, muito simples. Um lenço de papel. E 2 elásticos de escritório, daqueles que usamos normalmente no escritório. Enfim, 2 elásticos. Se tiver 2 elásticos de cabelo que tenham tamanho suficiente, 2 elásticos de costura, enfim, o que consiga ter elasticidade suficiente. E o que é que nós vamos fazer? Pegar, dividir ao meio e fazer assim uma espécie de frufru com a máquina. Fazer uns folhinhos com máscara assim, com máscara não, com lenço. Fazer assim, unir as pontinhas todas. E com o elástico eu pessoalmente dou 2 voltas e depois dou um nó no próprio elástico para que não saia.
relacionados com questões alérgicas. Dores no corpo. Nem sempre o coronavírus faz com que as pessoas tenham dores no corpo. Já na constipação e na gripe é algo de facto muito habitual. Nariz entupido. Mais uma vez é um sintoma também muito habitual na constipação, muito mais do que na gripe. No coronavírus é raro o nariz entupido, habitual constipação e por vezes acontece na gripe. Dor de garganta é muito comum, constipação, coronavírus e gripe, às vezes. Diarreia, muito raro, aliás raro, no coronavírus, numa constipação não. E aqui numa gripe às vezes pode acontecer nas crianças. Também obviamente há relatos de diarreia em adultos, mas isso às vezes pode ser por uma manifestação da medicação que toma, porque tem mais tolerância, portanto, diarreia é raro, não, às vezes. Dor de cabeça. Na constipação é de facto raro. Coronavírus, às vezes. Gripe habitual. Falta de ar. Este elemento é muito importante porque muitas vezes pode confundir uma pneumonia com de facto a questão do coronavírus. Aliás, isto foi o que aconteceu em 2 casos, pelo menos até agora, de 2 pacientes portugueses que estavam internados como tendo pneumonia e fizeram novamente o despiste. Aliás, fizeram o despiste que não tinha sido feito e de facto perceberam que não era pneumonia, mas sim 2 infectados com coronavírus. Falta de ar no coronavírus, sim, às vezes. Constipação e gripe, não. Daí ser mais também problemático nos doentes que têm problemas já respiratórios, que têm asma, que têm bronquites, que têm que ter mais cuidado. Obviamente que todas estas coisas também relacionadas com problemas em que o nosso sistema imunitário já é mais fraco, pacientes que tenham outros problemas de saúde, é de facto preocupante, porque a mensagem que se passa é que de facto uma gripe ou as gripes matam muito mais diariamente em todo o mundo. Isso percebe-se, podemos ir à internet e pesquisar. As gripes de facto matam muito mais. A questão alarmante do Covid-19 é que é extremamente contagioso, coisa que uma gripe sim é contagiosa, mas o coronavírus é extremamente contagioso e ainda não se descobriu ao certo uma cura. Enquanto que uma gripe sabemos que antibióticos, anti-inflamatórios acabam por curar, mais uma vez, tem a ver com as questões todas que o paciente já tem, todo o histórico de doenças. Obviamente em grupos de risco, que são os idosos, as gripes acabam por matar mais facilmente, digamos assim. Pessoas que têm problemas oncológicos, pessoas que têm problemas de pulmões, portanto é muito mais fácil porque o sistema imunitário está mais em baixo. E de facto aqui a grande questão do Covid-19 é que é extremamente contagioso e não existe uma cura nem uma vacina que possa controlar, como é o caso da vacina da gripe. Mais informações importantes para serem transmitidas e sabidas, pois é nosso dever, é nosso direito e sobretudo dever tentar fazer o nosso melhor para que seja mais controlado. Alguns conselhos.
recomendação muito, muito, muito importante: lave frequentemente as mãos com água e sabão ou use solução à base de álcool. Existem diversas tabelas, diversos quadros e vídeos na internet que demonstram como devemos lavar as mãos do modo mais correto. Mesmo que não façamos essa lavagem totalmente completa, pelo menos lavar as mãos de modo frequente, esfregar bem com sabão e secá-las bem é já um grande passo nesta questão. Eu digo secá-las bem porque não devemos manter as mãos molhadas, temos mesmo que secar para nos protegermos. Wash your hands frequently with soap and water or an alcohol-based solution. Se regressou de uma área afetada, evite contacto próximo com outras pessoas. Recomendam 1 metro de distância no mínimo. Se veio de uma área bastante afetada, se esteve com pessoas que poderão estar infectadas, portanto 1 metro é o mínimo. If you return from an affected area, avoid contact close with people. Em caso de dúvida, ligue para o 808 24 24 24. Em Portugal é o nosso Sistema Nacional de Saúde. Quem não for de Portugal deverá ligar para o número próprio do seu país. Muito importante, informação para ser passada às crianças. Há também informação específica de como explicar o que é isto do Covid-19 às crianças, porque obviamente muitas podem estar assustadas com esta questão do fecho das escolas, de não poderem estar em contacto com muitas pessoas, de evitarem algumas coisas, de festas que estão a ser canceladas, espetáculos de teatro, idas ao cinema, etc, etc, etc. Portanto, deveremos explicar-lhes da melhor forma, sem alarmismos. Isto é um quadro também. Tu sabes como te podes proteger. E é, mais uma vez, aquilo que basicamente estava no outro quadro, mas mais direto a crianças. Quando espirrares ou tossires, tapa a boca e o nariz com o braço. Lava as mãos muito bem e muitas vezes. O teu professor ensina-te. Isto é muito importante que os professores tenham esta atenção. Aliás, uma das ideias que anda a circular é que para as crianças e para os professores terem esse controle é no início de cada dia, isto nas escolas obviamente que ainda não foram fechadas, colocar um carimbo na mão de cada aluno. E vão vendo se o carimbo vai desaparecendo ao longo do dia e dá para comparar entre crianças e para ir percebendo se de facto elas vão lavando as mãos ou não. É um modo também de uma maneira mais brincalhona, mais infantil, de não as fazer ficarem muito alarmadas, mas de se perceber como é que está a correr essa higiene. E aqui muito importante, não partilhes os teus objetos nem a comida. É uma coisa muito comum entre crianças utilizarem os mesmos brinquedos
exercícios, não retire senha quando chegar ao hospital, com máscara de proteção à máxima distância conseguir. É de facto dizer que esteve numa destas situações de risco e que tem estes 3 sintomas, ou 2 deles, portanto, ou um deles até.